Graças e paz, amado irmãos e irmãs, eleito e predestinado. Nesse momento, meu querido, minha querida irmãs, estou aqui para compartilhar com cada um de vocês o meu rompimento com o sistema religioso. Eu vivi 38 anos ali no sistema religioso e muitas coisas a qual eu vivi ali, algumas coisas eu tinha dúvidas, algumas coisas não entrava no meu entendimento, mas como nós aprendemos, né, daquela forma, como nós não tinha, né, a autonomia, a liberdade de questionar, porque se você questionasse alguma liderança, você realmente era questionado como um rebelde, né, como um cristão que não quer obedecer à liderança, porque a palavra do pastor é a última palavra. E eu vivi ali, nesse período de 38 anos, né, como o apóstolo Paulo era zeloso na lei, eu também era zeloso ali no sistema religioso. Quantas vezes, né, eu saía de casa de manhã, voltava só à noite, 10 horas, às vezes deixava a minha família, minha esposa, a minha filha, para estar servindo ali o sistema, que para mim eu estava servindo a Deus. Para mim, eu estava fazendo a obra de Deus. Mas agora eu cheguei, né, a um entendimento que a obra de Deus é aquilo que Cristo falou: atender os órfãos, as viúvas e os necessitados. Eu passei, amados e amadas, em 4 denominações. Eu aceitei, ou no caso, eu comecei a caminhar na Assembleia de Deus, a qual fiquei um período de 20 a 25 anos. Depois eu fui para a Igreja Batista Renovada, e ali na Igreja Batista Renovada eu já comecei a ver algumas coisas diferentes, na qual o pastor reunia os irmãos e falava: primeiramente é o meu salário, meu plano de saúde, meu INSS, depois a igreja, entre aspas. E ali eu comecei a me ligar que a preocupação daquele líder não estava em ganhar, como diz o sistema religioso, alma para Cristo. Ele não estava preocupado com as pessoas, mas sim estava preocupado com o seu salário, com o dinheiro. E depois eu fui também para uma outra, eu passei ali, no caso, 5 anos na Igreja Batista, mas um dia que ele me pediu para que eu dirigisse um núcleo em um lugar, e ali eu estava naquele núcleo com um grupo de pessoas, mais ou menos umas 10 pessoas, e eu precisava movimentar, eu precisava criar
alguma coisa para que nós pudéssemos comprar um terreno, ir ali construir, para que nós pudéssemos estar ali congregando. Mas eu fiz uma reunião com aqueles membros que estavam ali comigo, e eles concordaram de que eu liberasse apenas meu dízimo, porque tinha que mandar todo o dízimo e as ofertas lá para a matriz. E ali aquele núcleo não tinha nenhum dinheiro para fazer as movimentações. E aí eu conversei com os irmãos concordaram, mas eu disse, só posso fazer e tomar essa atitude se o pastor presidente permitir. E aí os irmãos concordaram. Aí eu fui ao pastor, conversei com ele, e eu falei, pastor, eu precisava só que o pastor liberasse apenas meu dízimo, para que eu pudesse movimentar ali o núcleo, para que nós pudéssemos comprar um terreno, porque nós estávamos fazendo aquele culto, aquela reunião ali, né, num quarto que o irmão cedeu para que nós ali preparássemos para ficar um lugar, né, para que nós pudéssemos cultuar, mas aquele ali estava nos incomodando. A entrada e saída de pessoas estava nos acomodando. E aí eu fui conversar com ele a respeito disso, se ele liberasse o meu dízimo, só apenas o meu dízimo, e ali nós íamos trabalhar, ia comprar um terreninho, ia construir um lugar exclusivo para que nós pudéssemos reunir, né, congregar com os irmãos. Só que quando eu falei isso com ele, ele disse, não, nem seu dízimo, nem oferta nenhuma, todo o dinheiro tem que vir para a matriz. E eu disse, como que eu vou construir ali um templo? E ele, não, todo dízimo, toda a oferta, até o seu dízimo tem que mandar aqui para a matriz. Então eu olhei para ele e disse, então o senhor não está preocupado, né, com o meu ministério, com a congregação, que é com o núcleo. E ali eu comecei a perceber que o interesse era apenas financeiro. E assim dali eu saí, fui para uma outra igreja também, Assembleia de Deus, e houve praticamente essas situações. Os pastores, presidentes, estavam interessados apenas com o lucro, com o dízimo e as ofertas. Não estava preocupado com o bem-estar das pessoas. E depois eu também fui para uma igreja bastante grande, igreja bem conhecida, né? O seu pastor presidente, um homem bem conhecido. E num certo culto, estava ali participando, um culto da ceia. O pastor fez uma transmissão para o Brasil todo e fora do Brasil. E ele falou naquela transmissão que todos eram obrigados a trazer o dízimo. Principalmente os obreiros que não trouxessem o dízimo, que não estava sendo dizimista, esse obreiro tinha que entregar o seu cargo e sentar no banco. E eu fiquei observando aquilo ali, eu achei um constrangimento. Que pastor é esse que vai fazer uma transmissão e soltar uma mensagem dessa para o povo, se verdadeiramente o obreiro não estava dando dízimo? Esse pastor, com o QI que ele tem, com a sabedoria que ele tem, ele deveria saber qual era o obreiro e convocá-lo no seu gabinete, conversar com ele, saber dele o que está se passando. E ali ele tendo conhecimento da situação daquele obreiro, ele tinha que ajudar esse obreiro.
Mas não é isso que acontece. Quantas pessoas estão dentro da igreja, desempregadas, passando dificuldade, não tendo dinheiro para pagar uma luz, comprar um remédio, pagar uma passagem, comprar um pão da manhã. E eu não vejo nenhum pastor preocupado com isso. Ele está preocupado com aquilo que entra, mas não está preocupado em visitar os irmãos, as irmãs, e saber qual é as suas situações, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo de pandemia, de guerra, muitas pessoas, né, dentro da igreja desempregada, mas não vi nenhuma ajuda dos pastores, dirigentes, das filiais com esses irmãos. Então, meus queridos, por isso que eu estava ali dentro desse sistema, mas algumas coisas que acontece, que estava acontecendo ali, não estava me agradando. Mas nós não podemos ir contra a liderança. Se você for falar alguma coisa que não está gostando, simplesmente ele diz para você, se não está satisfeito, você muda de igreja, você muda de ministério, mas aqui a ordem é essa. Aqui tem que ser submisso, aqui você tem que cumprir com as regras, com as determinações, com as ordenanças. Fora as cobranças que você tem que ir nos cultos de domingo, segunda, quarta, sexta e às vezes sábado. Eles não querem saber se o membro tem condições de estar ali. Eles não querem saber se o membro tem dinheiro de passagem, dinheiro para botar gasolina para ir 5 vezes ao templo. Eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com dízimos e com as ofertas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, no decorrer desses últimos dias, eu conheci um amigo e ali nós conversando, ele me apresentou o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça. Porque o evangelho da graça não tem essa lei, não tem essas ordenanças, não tem essas cobranças. Porque o evangelho da graça, o dízimo, foi no tempo da lei. Mas muitos dizem assim, mas Jesus também falou do dízimo, lá em Mateus 23, 23. Mas quando Jesus falou do dízimo, ele estava ainda na lei. E Cristo veio para cumprir as leis. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, a qual ele recebeu essa revelação de Cristo, para que viesse pregar o evangelho da incircuncisão para os gentios. O apóstolo Paulo nunca falou em dízimo. Únicas vezes que o apóstolo Paulo falou em dinheiro foi lá em 2 Coríntios 9. Ele falou da contribuição. E cada um contribuía segundo o seu coração. E aquelas contribuição não era para sustentar os apóstolos. Aquela contribuição era para ser repartidos com os irmãos pobres,
os escravos que faziam parte daquela congregação. Hoje, os pastores estão preocupados primeiro com o seu salário. Os pastores estão preocupados primeiro com o seu INSS, com seus planos de saúde, enquanto a membresia, os irmãos que trabalham o dia todo e contribuem com seu dízimo, suas ofertas, não têm plano de saúde. E quando passa mal, a igreja não vai lá socorrer. Quando eles passam mal, o pastor ele nem liga para saber como ele está, se ele melhorou. Não, estou falando isso que aconteceu comigo, numa igreja grande. Eu tenho uma filha que tem um problema psicológico e ela faz tratamento. Aí a minha filha gostava verdadeiramente de estar frequentando a igreja ali, num culto desse aí de segunda-feira da Vitória. Um pastor lá, que estava ministrando a palavra, falou que todos já estão curados, você que está doente já está curado. E ali a minha filha recebeu aquela palavra e chegou em casa e disse: mãe, pai, eu não vou mais tomar remédio, nem vou mais para o médico, porque eu já estou curado. O pastor lá disse que já estou curado. Olha o problema que esse pastor trouxe para nós. Se ela precisa do tratamento, e de hipótese alguma ela não quis mais tomar remédio, nem vai ao médico. A minha esposa que vai ao médico no lugar dela. E o médico passa a receita e a minha esposa coloca o remédio na comida escondido para ela tomar. Olha o que o sistema arruma para nossas vidas. Então, meu querido, minha querida, eu cheguei ao entendimento do Evangelho da Graça, a qual está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz para que nós ficássemos firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Hoje eu sou livre. Saí debaixo do sistema religioso. Saí debaixo daqueles dogmas, daqueles preceitos, daquele legalismo, daquela obrigação, daquele compromisso diário, sem misericórdia. Então, meus queridos, minhas queridas irmãs, com essas palavras eu também quero dizer que Cristo, Jesus Nazareno, ele veio exclusivamente para os judeus. Ele veio exclusivamente para os judeus. E que nós recebemos de Cristo foi o que? A herança espiritual, a qual Cristo revelou ao apóstolo Paulo, que é o Evangelho da Graça. E hoje eu vivo mais para a minha família, dou mais atenção à minha família, cuido melhor da minha família, que outrora eu não cuidava, eu tinha mais compromisso com o sistema religioso do que ter compromisso com a minha família. Tirei muito da minha família para o sistema religioso, para sustentar
o sistema religioso. Foi 38 anos debaixo desse sistema. E hoje eu me sinto mais leve. Hoje eu vivo adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque o Senhor disse para aquela mulher samaritana que os meus verdadeiros adoradores me adorariam em espírito e em verdade. O governo de Cristo hoje é um governo espiritual. Só existe um pastor, só existe um batismo, que foi o batismo na cruz. Eu agora, meu querido, minhas queridas, eu vivo adorando a Deus 24 horas. Porque eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Porque o governo de Cristo é um governo espiritual. Ele habita agora em mim, como está escrito em Atos capítulo 7, 48, que Deus não habita no templo feito pela mão do homem. Como também está escrito pelo apóstolo Paulo também lá em Atos, no capítulo 17, versículo 24, quando ele estava ali em Atenas, e aí ele viu ali os deuses nos templos, e ali ele olhou, um daqueles templos tinha escrito aos deuses desconhecidos. E Paulo chamou aqueles irmãos e disse: esse Deus desconhecido que vocês adoram é o mesmo Deus que eu estou aqui anunciando para você. É o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que me deu a vida e a respiração. E esse Deus não habita em templo feito pela mão de homens. Deus não está mais ali recebendo aquelas adorações da carne. Deus recebe as nossas adorações em espírito e em verdade. Amados e amadas irmãs eleitas, predestinada, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, e também no versículo 11, vocês são eleitos, vocês são predestinados antes da fundação do mundo, vocês são escolhidos. Então, meu querido, minha querida, você que ainda está nesse sistema, desperta, tu que dorme, que Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida, hoje e eternamente. Essa é a minha palavra para você, que você venha receber no seu coração. Amém. Graça e paz.